Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de economia mineral. O tema de hoje é microeconomia aplicada à mineração. A gente vem continuando nessa série que na verdade é a base para a gente vir e explicar todo e qualquer funcionamento da cadeia mineral, é olhar para micro e para macro. Hoje nós vamos conversar sobre elasticidade. A nossa conversa de elasticidade depende das conversas que a gente teve anterior, que a gente caracterizou a curva QP, lei de oferta, lei de demanda. Só que aí veio surgindo algumas dúvidas. Eu entendi que existe uma curva que relaciona preço com quantidade de produto que eu estou trabalhando, mas aí vão aparecer algumas perguntas. Por quê? Cada taxa ou quantidade que o mercado vai absorver vai ter um comportamento diferenciado. E em cima desse comportamento diferenciado que a gente vai começar a nossa conversa sobre elasticidade. Nessa nossa conversa sobre elasticidade, é importante de frisar que o conceito de elasticidade que eu vou utilizar aqui não vai ser muito diferente daquele que vocês viram em resistência dos materiais. Por quê? Observa a fórmula que está aqui embaixo. Eu tenho elasticidade como a quantidade de variação de alguma coisa dividido pela variação do preço. Quando a gente fizer uma analogia pensando no que foi elasticidade para você lá em resistência dos materiais, aliás, estudando os materiais, que eu tinha uma força e esse corpo reagisse essa força com uma deformação. Aqui vai ser o mesmo esquema, só que o que eu tenho, o preço como uma força e a variação de quantidade que eu tenho demandado desse bem como se fosse a taxa de variação dele. Só que essa formulinha que eu coloquei aqui, ou seja, a cada uma unidade de variação de preço, quantas unidades eu vario de quantidade, é isso que eu estou respondendo aqui em elasticidade, então, ou seja, já estou afirmando que vai variar uma unidade de preço e vai haver uma variação em termos de quantidade. Só que aqui na frente tem esse percentual, tanto no numerador quanto no denominador. Por que é importante ter esse percentual aí? Porque independe da unidade de quantidade e da unidade de preço. Como eu tenho moedas diferentes e unidades de medidas diferentes, se eu não tivesse normalizando por um percentual, provavelmente elementos de acordo com a unidade de medida teriam valores diferentes de elasticidade, ou seja, de resposta de quantidade quando eu estou trabalhando com a variação de unidade do preço. Quando eu pego e falo isso para você, tem que ficar claro dentro da sua cabeça que se eu estou falando de resposta em termos de quantidade a partir de uma variação de preço, eu tenho que ou estar conversando sobre demanda ou conversando sobre oferta. No nosso caso, é sobre demanda. Lembra do macete que eu tinha colocado olhando essa curva aqui de baixo? Que era a partir do momento que ela está descendo, demanda. Então é isso que a gente está analisando aqui embaixo. Então vamos dar uma olhada nessa curvinha aqui. Não foge muito do que a gente vem trabalhando. A gente tem o preço aqui e o que como independente, lembrando que tudo que a gente já conversou, que eu tenho sempre como termo dependente o preço. Então isso aí tranquilo. Eu vou determinar a elasticidade e observa, a partir do momento que a variação tem que ter mais de um ponto. Então eu vou pegar de exemplo aqui dois pontos, o ponto A e o ponto B. Observando e copiando a fórmula que está lá em cima, vai ser variação da quantidade de preço sobre variação do preço. Então ficou aqui entre A e B, concorda comigo em termos de variação de quantidade, é o que eu vou trabalhar no numerador. Então eu vou pegar e vou mexer com variação de quantidade. Entre A e B, eu vario de 2 para 4. Então a sua ideia de variação de quantidade seria tirar o 4 do 2. Só que não faz isso para mim, não. Você vai fazer o seguinte, já que a variação percentual, eu vou ter que estabelecer alguma coisa como se fosse o meu parâmetro. E o meu parâmetro é o ponto médio entre o 4 e o 2. Então, aquela sua primeira ideia que eu pedi para você não fazer, é para você não fazer ela 100%.
Um pedaço você vai ter que aproveitar dela. Então vai ficar 2, que foi a diferença entre 2 e 4. O meu 100% vai passar a ser o ponto médio entre 2 e 4, que é o 3. Tendo esse 3 aqui, 2 dividido por 3 multiplicado por 100. A mesma coisa para a questão do preço aqui embaixo. Eu tenho a variação de 9, um valor maior, para o 8, um valor menor. Então, eu estou trabalhando com menos 1. Essa variação que eu tive... Opa, marquei errado aqui. É esse menos 1 aqui de cima, não esse menos 1 de baixo. Então, essa variação que eu tive de menos 1, eu tenho que achar o ponto médio entre 9 e 8, que é 8,5. Aqui está marcado. Então, eu vou vir aqui, fazer a conta, vou chegar à conclusão que é menos 5,67, mas lembrando que elasticidade é um valor em módulo, então eu tenho 5,67 de elasticidade. O que isso aqui quer dizer? Que nessa região, se o meu preço variar de uma unidade, eu vou ter uma variação em termos de quantidade de 5,67. Então a quantidade aqui varia muito. Então toda vez que ela varia muito, eu posso falar que ela é muito elástica. Uma pequena variação do preço vai determinar uma grande quantidade. Mas espera aí, Felipe. Baseado em que você está me falando que isso aqui é muito elástico? Eu vou fazer um caso do absurdo. Eu peguei uma ponta da minha curva e peguei a fração superior aqui em cima, mais perto, e vou descer e vou pegar lá embaixo, na fração onde é que eu tenho menor preço e maior quantidade, que está representado pelos pontos C e D. Então vai ser isso. Venho aqui embaixo, pego os pontos C e D. Eu vou aplicar a fórmula igual eu fiz lá em cima, que foi entre C e D, eu tive 2 unidades de variação em termos de quantidade, 16 e 18. Não muda. O ponto médio em 16 e 18, 17. Variação de preço também está diminuindo, toda vez que for descendo demanda, vai ter uma diminuição do preço. Menos 1, dividido pelo ponto médio entre 1 e 2, que deu 1,5, eu fiquei com menos 18, ou 0,18, em módulo. Viu que eu peguei um extremo, peguei outro extremo da curva, e eu tive 5,67 entre A e B, e tive 0,18 entre C e D. Concorda comigo que eu sei que eu tenho uma elasticidade que não é constante, e observa só uma coisa. Por ver uma reta aqui embaixo, você pode ter ficado maluco para falar que a elasticidade é sempre constante, que na verdade ela seria medida pela inclinação dessa curva. Só que você já viu que não. Ela está relacionada com outra propriedade. Não é derivada primeira. Não é. Então eu tenho uma diminuição da questão da elasticidade, ou seja, quanto maior o meu aumento de quantidade, ou quanto maior a diminuição do meu preço, que dá a mesma coisa, a mesma região do gráfico, eu tenho uma elasticidade cada vez menor. E elasticidade menor significa que uma variação do preço, então, ou seja, quanto mais baixo o meu preço, menor a variação de quantidade que eu tenho em relação a uma mudança percentual do preço. Então, ou seja, produtos muito baratos, commodities muito baratas, em termos de quantidade consumida, possuem uma pequena variação do preço. Eu estou trabalhando com minério de ferro. O preço variou 10 centes de dólar. Eu vou ter uma variação em termos de consumo diferente para esse mesmo minério quando ele tiver com a cotação lá em cima do preço. Observa, eu estou comparando ferro, não ferro com ouro. Principalmente porque o ouro vai entrar em outro tipo de commodity que a gente vai ver nas próximas aulas. Hoje não. Todos os commodities por enquanto estão iguais, mas não são. Só a prévia dos próximos capítulos poderia ser: o minério de ferro é um minério
supérfluo, onde é que não entra como um bem de consumo, mas eu tenho outras commodities que entram numa ideia de quase um bem de consumo. Se eu parar para pensar, petróleo, que entra no meu dia a dia com uma força tão grande que ele é um dos últimos que eu vou retirar, porque entra transporte. Se eu for considerar o NPK, os fosfatados, os minérios fosfatados que trabalham para a agricultura, como eu tenho a tendência de consumir alimentos, são últimos minérios também que eu corto. Então eles têm um comportamento diferente. Então, por enquanto, segura. Mas voltando aqui, decrescimento, decréscimo da quantidade e do preço é linear, mas a elasticidade não, igual eu escrevi aqui. Pode surgir na sua cabeça uma dúvida agora. Eu vi que saiu de 5,67 e foi cair para 0,18. Existe alguma propriedade especial quando essa elasticidade fica igual a 1? Sim, e a gente vai ver no próximo slide. Só que por enquanto, porque não está relacionado propriamente dito com o P e o Q, ele vai desembocar lá em receita e vai dar uma região que, para quem é operador de mina, para quem é operador de qualquer tipo de empreendimento, vai crescer o olho, porque é um ponto importante. Mas segurando por aqui por enquanto, eu vi a elasticidade pensando de um ponto da curva com outro ponto da curva, ou seja, comparando a mesma commodity. Sempre vai ser isso? Não. Tem um outro tipo de elasticidade que é chamado de elasticidade cruzada. A fórmula é exatamente a mesma. Ficou variação percentual da quantidade no numerador e variação do preço no denominador. Só que observa só uma coisinha. Eu tenho da quantidade de 1, variação da quantidade de 1, sobre Q de 1, dividido por P de 2, variação de P de 2, sobre P de 2. E o nome que está na frente é elasticidade cruzada. Então eu estou cruzando se a variação de preço de uma unidade de uma commodity, quanto que ela atrapalha ou ajuda no consumo de outra. E aí isso vai voltar lá naquela aula que a gente trabalhou com bens substitutos e complementares, que foi a primeira. Por quê? O movimento de um influenciava o movimento de outro. Os complementares andam na mesma direção. E os substitutos não. Olha aqui. Que está escrito elasticidade cruzada maior do que zero significa que o bem é substituto, pois o aumento do preço de um aumenta o consumo do segundo. Então, seja, a partir do momento que um produto ficou caro, eu vou consumir o outro. Então, por isso que o outro vai aumentar em termos de quantidade. Colou com o que a gente viu lá atrás. A gente vai dar uma colada nessa ideia com a questão dos minérios. Eu vou voltar no slide anterior só para a gente finalizar esse assunto aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um material, minério de ferro, sucata de metálicos, petróleo. Eu tenho preço e quantidade em milhões de toneladas. Se eu for trabalhar, igual está escrito aqui, fórmula de elasticidade, considerando ferro e sucata, eu vou pegar aqui variação em termos de quantidade, comparando minério de ferro e sucata, vai ser a mesma receita de bolo que eu utilizei antes. Qual que foi a variação de 40 para 50? De 10 unidades. Então eu escrevi aqui 10 unidades em cima. Qual que é o ponto médio entre 50 e 40? 45. Está escrito aqui. Como que eu faço desse mesmo jeito pensando em preço? Vai ser igual. O meu valor saiu de 20 para 5, então, ou seja, 15, e o ponto médio entre esses dois, que deu 12,5. Então, a minha elasticidade complementar, cruzada entre eles, deu de 0,18. Lembra pela receita de bolo? Bem, substitutos. E se eu quiser fazer entre minério de ferro e petróleo, igual está no exemplo aqui de lado, eu vou pegar ferro, petróleo, fazer a variação igual a gente fez
considerando os valores. E nós vamos sair com um valor de menos 0, de menos 39, 3,9. Isso significa menor do que zero, bens complementares. Por quê? Ou seja, a variação de preço de um afeta na questão da diminuição do outro, não é aumento. Então eles se completam. São coisas que são consumidas juntas. Quando um aumenta o preço e o outro sobe, significa sim que eles têm um comportamento de um substituir o outro. Então, voltando àquela propriedade especial que eu conversei com vocês, que eu falei assim, ó, a elasticidade igual a 1 é importante, é o que eu estava pensando nisso aqui. Só que antes de eu falar por que ela é importante, nós vamos fazer um exemplo. Eu peguei aqui um ponto qualquer nessa minha reta de elasticidade. Esse ponto representa duas coisas, o meu preço e a quantidade que eu vendo dele. Se eu pedir para você fazer receita para mim, falar assim, olha, coloca a receita disso, intuitivamente você vai pegar para mim e falar assim, vai ser a multiplicação, para mim saber o que você tem de receita, do seu preço aqui em cima, pela minha quantidade aqui embaixo. 9 vezes 2, 18. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um caminho, um passeio ao longo dessa curva aqui, para descobrir como é que a receita vai comportando ao longo da minha curva de demanda, para mim mapear o que acontece antes da minha elasticidade igual a 1, que a substituição entre eles é certinha, a cada uma variação de unidade de preço eu tenho uma variação em termos de quantidade, tenho esse pontinho certo ali. Então eu vim nisso aqui, caminhando nessa curva, e fui 8, andei um pouquinho mais aqui para baixo, desci de 8 para preço, para 4 de quantidade, subi para 32, andei mais um pouquinho aqui também, vim de 5,5 em termos de preço, vendi 9 unidades, atingi de 49,50, 44,5 que foi em termos do meu preço, minha quantidade subiu para 11, e assim eu fui fazendo todos os cenários até eu chegar no preço de 1. Observa que o seguinte, eu tive um aumento da minha receita até um certo ponto, depois ela começou a cair de novo. Observa essa curva que está aqui embaixo. Eu tive um aumento da minha receita e ela caiu até um ponto. Por essa multiplicação que eu fiz aqui de lado, você concorda comigo que a minha área que ficou preço vezes quantidade, a área do retângulo que toca no ponto da reta de demanda é a minha receita? Então eu vou aumentando essa receita aqui e vou aumentando a área até um certo ponto, que é esse ponto aqui, que coincide com um ponto de máximo da minha reta e a minha elasticidade igual a 1. A partir desse ponto aqui, eu começo a ter de novo retângulos com áreas cada vez menores, ou seja, receitas cada vez menores. Então eu tenho até o ponto de equilíbrio, onde é que seja a mesma distância em P e a mesma distância em Q, a maior área possível. E a partir desse momento eu tenho a maior área possível, maior receita total possível a partir desse ponto. Ele começa a decrescer. Então, ou seja, para minha commodity, essa minha variação de preço vai sendo, a diminuição do preço vai sendo compensada pelo aumento de quantidade de produto que eu tenho. Então, nem sempre, em termos de mercado global, quando eu tenho a diminuição do preço, significa uma coisa ruim. Às vezes o mercado dá conta de absorver mais e acaba que na minha receita total eu ganho. Então nem sempre preço pior. Às vezes na sua operação você está perdendo, mas às vezes a sua companhia no conjunto de minas vende um volume maior e ganha. Então nem sempre é tão ruim. Você está trabalhando na mina, olhando para o mercado, considerando só uma, pode ser que seja ruim. Mas lembra, se for um conglomerado, às vezes para o conglomerado o mercado fica maior. Mas só uma pequena conversa aqui, eu fui lá na frente, falei de elasticidade,
e voltei. Por quê? Observa, eu fiz um caminho aqui em cima da curva, diminuindo o meu preço e mudando a quantidade. Então a gente tem aqui a elasticidade cruzada da demanda, que a gente consegue correlacionar minério de ferro, sucata e petróleo. A elasticidade, na verdade, mede a reação do preço, ou seja, o preço vai mexer em uma unidade, o que acontece com a quantidade desse meu bem secundário. Quando a gente faz isso, a gente vai ter que considerar o preço do minério de ferro, então eu tive flutuação de 20 para 25, ou seja, ele aumentou. O que aconteceu com a quantidade de sucata é a pergunta. Ela flutuou entre 40 e 50. Então, tem desses números na cabeça? Se eu pegar o ΔP aqui, vai ser de 5, porque foi de 20 até 25. O ponto médio de equilíbrio deles entre 20 e 25 é 22,5. Então, está tudo certinho até aqui. Quantidade, ela flutuou de 40 até 50. Então, ela tem um valor de 10 aqui. O ponto médio entre 40 e 50 é 45. Então, fazendo essa divisão aqui como um todo, eu tenho um valor de 1 como minha resposta de elasticidade. Toda vez que o valor for maior do que 0, esses bens são substitutos. Então, o minério de ferro e sucata é substituto. Mas a gente já sabia, porque o preço do minério de ferro aumentou, a quantidade demandada da sucata aumentou. Então, vamos ver a relação agora entre ferro e petróleo. A fração aqui de baixo vai ser exatamente igual, porque é a flutuação de 5 do preço do minério de ferro. E aí eu quero saber com relação à quantidade de petróleo, que diminuiu de 20 para 15. Como ele diminuiu, esse delta aqui fica negativo, de menos 5. E a flutuação do ponto médio entre 20 e 15 é 17,5, o que vai me dar um valor de elasticidade de menos 1,27. Ou seja, toda vez que eles forem menor do que 0, a elasticidade, significa que nós temos bens complementares ali. Então tá, a gente conversou em termos aqui atrás de bens substitutos, bens complementares. Mas nós vamos mudar um pouquinho a conversa aqui para trabalhar com custo médio e custo marginal, porque eu trabalhei só com receita. Eu peguei e construí com vocês um gráfico que tem um gráfico de pico, onde é que eu tive uma região que eu tive receita máxima a partir de um ponto de elasticidade. E aí surge a pergunta, receita não é coisa pronta. Por quê? Eu não tirei o custo, foi só o que eu ganho, porque para mim calcular, eu só multipliquei preço vezes quantidade de produto. Não fiz mais nada. Então eu tenho que fazer uma análise aqui do lado também dos meus custos. E aí eu tenho um primeiro custo aqui, que é custo total, para essa curva que está marcada aqui, de azul escuro. Custo variável. Custo variável é aquele que, de acordo com o número de unidades produzidas, esse meu custo varia. Exemplo da operação mineira. O custo de consumo de diesel dos caminhões que estão trabalhando lá. Quanto mais eu produzo em termos de quantidade, maior vai ser o consumo de diesel, porque eles vão andar mais. Ninguém andou nada, não tem aquele custo. Mas tem um custo, inclusive essa curva de custo variável mostra que quando a quantidade é 0, ela vem aqui para a origem, ou seja, zerou o meu custo, mas eu tenho um custo fixo que não se comporta desse jeito. Custo de imposto, financiamento, alguns tipos de impostos, né? Eles acontecem de qualquer jeito, tendo ou não tendo. Ah, eu peguei e fiz um financiamento para comprar um equipamento. Vai entrar ali e não tem como. Por isso que mesmo produzindo 0, esse meu custo fixo tem um valor guardado ali em cima. Somatório da curva de custo variável mais custo fixo é a minha de custo total. Então, beleza. Observa só uma propriedade especial aqui, porque pode ser natural, já que você está olhando uma curva aqui que eu tenho quantidade produzida e custo. Vou fazer uma pergunta. Em média, qual que é o custo da minha operação? Pergunta boa. Você já tem essa curva aqui na sua cara. Lembrando que essa pergunta, olhando para essa curva, você vai ficar doido para falar. Depende da quantidade produzida. Então, dependendo da quantidade produzida, o custo total é variável. Então, nós vamos pegar aqui.
pegar nesse pontinho que eu tenho aqui, que eu coloquei literalmente aleatório. Se eu quiser determinar o custo médio disso aqui, concorda que vai ser pegar a quantidade total produzida, que está esse ponto aqui no eixo, e dividir pelo somatório do custo total, que te dá uma ideia de inclinação dessa curva aqui. Então, a inclinação da minha curva de custo é o meu custo médio. Ah, então eu estou entendendo. Então, já que essa minha inclinação é o custo médio, se eu pegar esse custo médio meu e escolher outro ponto, então eu vou escolher esse outro ponto aqui. Já que eu tive uma mudança em termos de inclinação, eu posso dizer que eu estou tendo uma variação do meu custo desse ponto para o outro, que ele vem numa ideia de diminuir à medida que a minha inclinação está diminuindo? Lógico. E ele espelha em algum lugar aqui, espelha. Essa inclinação minha que foi tocando nessa curva mais no alto aqui, de custo total, olha aqui, ó, custo total médio, aqui embaixo, eu tenho uma direção de diminuição até esse ponto que está marcado de asterisco, e que um outro ponto depois a minha inclinação volta a aumentar, ou seja, esse ponto que eu peguei aqui volta a ter um custo total médio maior. O mesmo comportamento tem para o custo variável e para o custo fixo? Também tenho. Aí você vira e fala para mim, tá, eu quero fazer minha operação pensando sempre no meu custo total médio. É um jeito de pensar interessante? É, em termos de minimizar custo. Tem uma ideia melhor? Tem uma ideia melhor. Por quê? O custo médio, ele vai mascarar. Por quê? Ele vai pegar o somatório de todos os custos que ficaram para trás e dividir pela quantidade de unidades. Só que eu já estou te adiantando, sendo dos próximos capítulos, que um produto produzido, enquanto eu estava de 0 até 4 unidades, ele tem um custo, e o produto produzido de 2 unidades até 3 unidades, até 5, 6, já tem outro custo. E na verdade o que você estava querendo tirar para mim era saber a cada uma unidade a mais, quando você pensou em média, você estava pensando nisso, qual que é o custo que eu tenho. Só que essa resposta não vai sair do custo médio. Essa resposta vai sair do custo marginal. Então toda vez que aparecer na sua cabeça agora o custo marginal, a pergunta vai ser: se por acaso a minha mina produzir mais 1 toneladinha de minério, qual que vai ser o incremento de custo para produzir 1 unidade a mais? Vamos supor que produzir 1 toneladinha a mais me dá um custo de R$10 e a minha tonelada de minério é 8, você não quer. Você vai falar assim, opa, segura, produzir acima desse ponto aqui de produção para mim não vale a pena. Eu não quero trabalhar com isso. Mas se no mínimo ficar ali nos próprios 10, você ficar no 0 a 0, você pode, pela decisão, isso já é decisão macro, em relação à macroeconômica e política da empresa, decidir trabalhar com aquela taxa de produção ou não trabalhar com aquela taxa. Mas, com certeza, na região de prejuízo, não. Devendo 2, igual foi no meu exemplo, você não vai querer trabalhar. E aí tem uma curvinha aqui embaixo que representa o custo marginal, que, ou seja, a cada 1 unidade a mais, ou seja, a cada 1 Qzinho a mais que eu pegar aqui, independente da unidade, qual que vai ser o meu ganho em termos de P? E aí eu tenho essa curva aqui de vermelho, que é o custo marginal. Observa aqui que eu tenho um mínimo de custo médio aqui e tenho um mínimo em termos de custo marginal. Vai ser um valor menor para o marginal do que para o custo médio.
Por quê? Lembra daquela ideia de mascarar pelo bolão? Aqueles primeiros dão um valor diferente daqueles primeiros. Quando eu jogo tudo na média, eu mascaro. O custo marginal é o lugar realmente que eu comparo a cada uma unidade quanto que eu ganho. Então tá aqui. Esse pontinho aqui é o ponto de mínimo custo marginal. Eu operando ali, eu vou tendo a ideia do meu lote, que a cada uma unidade a mais produzida, eu vou ter o meu menor custo. E a fórmula dele, intuitiva depois que a gente conversou, é variação do custo dividido por variação da quantidade. Tirando o percentual, você vê que ficou bem parecido com a ideia de elasticidade. Tem uma semelhança entre os dois aí. Então tá. Dando a ideia à nossa continuidade, quando eu virei e falei assim, tá, custo médio, custo marginal, você já me induziu, professor, a gostar do custo marginal, porque ele vai responder uma pergunta que o custo médio não vai responder. Como que comporta? Qual que é o ponto onde é que a cada uma minha unidade produzida, se eu tenho o meu bem mineral sendo vendido a 10 unidades de dinheiro por tonelada, qual que é a minha taxa de produção que vai igualar esse meu ponto de 10 para mim ficar no 0 a 0? Eu falo assim, parou aqui que essa aqui é a minha taxa de produção ideal. A partir disso aqui, a cada um que eu estou colocando ali dentro, eu estou ganhando um custo. Para mim saber isso, eu vou ter que fazer um cruzamento da minha reta de receita com a minha reta de custo marginal. O ponto dele de encontro, no meu caso, veio para esse aqui para ser uma curva real, é essa taxa de toneladas aqui. Por que eu coloquei duas retas, uma perfeita e outra real? Nessa reta perfeita, a minha receita, independente da quantidade, ela não se altera. Na realidade, eu tenho uma pequena alteração porque eu tenho ineficiência de processo. À medida que eu tenho um aumento de quantidade produzida, a minha receita diminui porque meu processo vai piorando e a gente vai ver no final dessa aula. Isso vai cair como um fruto maduro na aula. Então, segura. Por enquanto, só tenha fé que eu tenho diminuição de eficiência produtiva à medida que aumento minha taxa de produção. Se eu for pegar, em vez de custo marginal, custo variável, e aí eu tenho custo variável médio e custo fixo médio, eu coloquei só o variável e o fixo para a gente poder comparar os dois. Eu tenho, comparando essas duas retas, o ponto de encontro entre a minha receita marginal, que é o que me dá de dinheiro, e o meu custo variável médio, vai dar esse ponto aqui. Comparando os dois, concorda que eu tenho uma taxa de produção maior igualando os dois quando eu estou trabalhando com o custo variável do que quando estou trabalhando com o meu custo marginal. É essa ideia que eu queria te mostrar aqui. Que quem realmente é capaz de minimizar o custo incremental é o custo marginal, e ele normalmente dá um valor menor do que o meu custo médio quando eu comparar os dois. Normalmente, o médio superestima o lote máximo em termos de menor valor possível comparado ao meu custo marginal. Tá, professor, eu consegui identificar direitinho que eu tenho uma região ali onde para frente dela o meu custo marginal começa a aumentar. Para baixo dela, não, eu tenho uma receita. Mas como é que eu vejo isso no gráfico, que eu quero começar a ver lucro? Para a gente começar a ver lucro e para comprovar o que ficou lá atrás, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o custo, a minha curva de custo total médio, a minha curva de receita marginal e vou tentar extrair a informação mais importante, que seria o lucro, que vai ficar receita menos custo sempre. Sempre, sempre, sempre. Receita menos custo. E você consegue já imaginar. Vamos imaginar um pouquinho aqui
Se eu estiver trabalhando com custo, o meu custo vai estar relacionado com essa curva de custo total médio, considerando o ponto de mínimo, considerando o ponto de operação de mínimo. E se eu pego esse ponto em relação a custo e quero saber qual é o meu custo total, eu vou estar trabalhando em cima dessa área aqui em relação a esse ponto que está marcando uma quantidade, aliás, um preço de produção e uma quantidade. Então vai ser o meu custo, a área total disso aqui. Agora, se eu quiser saber qual que é a minha receita, vai ser a área abaixo da minha curva de receita até esse meu ponto aqui. Só de olho você consegue ver que eu tenho esse pequeno triângulozinho aqui como minha região de lucro. E vai ser justamente isso que ele vai reproduzir. Então ficou a área de receita, essa área toda aqui, menos a área de custo, que é a área desse quadrado que está aqui embaixo. Então ficou 10 mais 11, que é base maior mais base menor, 11 de base maior, 11 de base menor, vezes a altura desse 20 aqui, dividido sobre 2, menos 20 vezes 10, e eu tenho aqui o meu lucro médio pensando nesse ponto. Tá, entendi. E se por acaso eu não quiser trabalhar na minha área de custo total médio e quiser trabalhar no meu ponto de receita marginal, onde é que eu vou igualar a minha receita ao meu custo marginal, que é o vermelho. Aqui vermelho, custo marginal. Eu não estou trabalhando aqui no meu ponto de encontro de lucro com custo total médio, eu estou passando a trabalhar com as áreas nesse meu ponto aqui. Concorda que minhas áreas já mudaram completamente? E a partir do momento que eu mudei essas minhas áreas, vai mudar minha receita aqui embaixo. Mas a receita de bolo não muda, ficou a área responsável pela receita, que é esse paralelo aqui, menos a área de custo, que está relacionado com esse quadradinho aqui. Tirando um de outro, eu fiquei com 12,5. Comprovando aquela nossa ideia que nós conversamos lá atrás. Que conversamos sobre custo marginal, e olha só, o custo marginal mínimo ficou um ponto mais ou menos aqui, menor em termos de quantidade do que o custo médio. Entretanto, não foi o ponto que eu utilizei. O ponto que eu utilizei foi o ponto onde é que o incremento de unidade a mais, foi igual eu conversei lá no início, me gerou um ponto onde é que vai ser igual ao que entra de receita para mim. Então, esses dois que acabaram que se equivaleram aqui dentro. Lucro ou prejuízo unitário? Quando eu passei do equilíbrio do ponto de equilíbrio entre custo médio e custo marginal, eu continuo no lucro. Entretanto, se eu passar para qualquer ponto de produção aqui depois, consegue observar para mim que a minha receita está abaixo. Se eu projetar ela aqui, ó, vai estar abaixo da projeção que eu vou ter da minha reta de custo. Então, nesse ponto, a cada unidade a mais que eu coloco no meu empreendimento, eu não vou estar tendo lucro, eu vou ter prejuízo ali dentro. Então, não é recomendável passar a ter uma taxa de produção maior do que esse meu ponto de equilíbrio entre custo marginal e receita marginal aqui dentro. Tá, entendi, você colocou ali para mim duas curvas, uma de custo marginal e outra de custo médio, e eu vou repetir elas aqui. Olha aqui, CMA custo marginal, CMA custo marginal.
CTM, custo total médio. CTM, custo total médio. Só que tem uma diferença aqui. Eu tenho C de B, curto prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Se eu tivesse numa disciplina que estivesse trabalhando só sobre economia, eu ia fazer só metade do comentário. E a metade do comentário vai ser: por que eu tenho no curto prazo um custo maior do que no longo prazo? Porque pela teoria econômica, de acordo que o avanço é na questão da quantidade produzida, eu tenho um aumento na minha tecnologia e tenho um aumento também no meu de eficiência e diminuição do meu custo unitário. Então, se eu estiver considerando longo prazo, onde é que eu estou considerando mais unidades produzidas de um ano 1 até o ano 10 do que do ano 0 até o ano 1, então tem uma quantidade maior, esse meu custo no longo fica menor do que o meu custo no curto. Mas lembra que isso é um argumento contábil. Então, para me considerar 10 anos, o custo médio é menor do que eu considerar um custo de um anozinho só na minha frente. Só que, além do longo prazo eu ter essa diminuição de custo, eu ainda tenho um outro problema na questão do empreendimento mineral que a gente tem que prestar atenção. Eu tenho piora na qualidade de reserva. É óbvio. Quem já fez planejamento de lavra, se não fez, ainda vai fazer, que isso aí fica até para os outros cursos. As formulações matemáticas que a engenharia de Minas utiliza para fazer planejamento de lavra, ou seja, planejar qual fração da reserva vai ser tirada em cada momento, é feita através de algoritmos que são chamados de predadores. Os algoritmos predadores te forçam a pegar a zona rica do depósito primeiro e a zona pobre do depósito depois. A partir desse momento que acontece que esse tipo de algoritmo trabalha assim, e não é só mineração, qualquer tipo de empresa, pela teoria da firma, feita pelo Ronald Coase, força pelo valor presente líquido a gente antecipar a receita e postergar custo. Não bata na mineração. Independente da indústria que você trabalha, ela tem o mesmo princípio econômico. Não tire minha frase de contexto de forma nenhuma. NPV, para todos os empreendimentos, não somente mineração, força esse tipo de comportamento. Então, eu tenho esse movimento natural do longo prazo de diminuir o meu custo. Então, eu tenho um custo menor no longo, só que eu tenho uma compensação também pela piora da qualidade de reserva. Então, há um balanceamento em termos de mineração, pela característica de reserva, de jazida, de uma coisa compensar a outra. Ok, senhores? E o que isso aqui vai me gerar em termos da minha curva de produto, o que a gente vem conversando? Eu vou fazer um exemplo prático em cima de uma operação de mina subterrânea, em termos, na medida que eu vou aumentando os meus recursos, o que eu vou tendo de aumento de número de unidades produzidas por intervalo de tempo. Que eu vou pegar aquele conceito marginal de produto de custo marginal, eu vou jogar em cima de produto marginal. Eu mexi com receita no início, mexi com custo depois, eu estou dando uma pausa agora também e estou mexendo com o produto. Mas o conceito de marginal, que é taxa de variação por unidade de tempo, ele não está mudando, ele está ficando presente aqui. É o mesmo conceito em tabelas diferentes, em horas diferentes. Se você não viu a transição, volta no vídeo, assiste de novo e veja que eu vou mudando o tipo de representação da curva. É importante entender isso. Só que aqui eu estou mexendo com curva de produto, está escrito aqui embaixo, curva de produto. Então o que eu estou falando aqui? Eu tenho uma operação de mina subterrânea, onde é que eu tenho lá embaixo um único trabalhador. Esse único trabalhador tem apenas um equipamento para fazer a operação da mina lá embaixo. Então ele está carregando minério de um lado para o outro. Mina subterrânea é como um túnel rodoviário para quem nunca entrou. Normalmente eu tenho um túnel rodoviário que leva até uma frente, onde é que ali é fechado no final daquele túnel, porque eu ainda estou escavando, eu estou avançando. Então nesse processo de operação em série, quando eu tenho um operário e uma máquina, concorda comigo que ninguém atrapalha ele,
Ele pode ir ali, pegar o equipamento, trabalhar na hora que ele puder. Ele pode movimentar ali dentro sem preocupar em bater em ninguém, sem ter acidente de trabalho, sem ter nada. Ele pode fazer isso. Então a produção que ele tem, ele sozinho é uma produção muito boa. Então eu vou falar que ele é um fator fixo de produção, que é a mão de obra, que está trabalhando nesse meu ponto aqui. Então aqui, ó, curto prazo é definido, quando eu estou considerando curvas de curto prazo, quando eu tenho um fator de produção fixo. O que eu estou falando de curto prazo? Um planejamento de curto prazo é quando eu consigo fixar pelo menos um fator de produção. E aqui eu estou fixando um número de trabalhadores, número de mão de obras. Fixei isso e fiz a medição. Esse camarada conseguiu produzir essa quantidade aqui. Esse camarada que estava lá embaixo trabalhando sozinho, feliz da vida, eu vou colocar mais um, porque ele consegue trabalhar um turno só. Eu preciso de botar outro para alguém trabalhar no segundo turno. Então eu passei para x de 2. Quando eu passei para x de 2, eu tive uma outra taxa de produção aqui, que aumentou. Um trabalhando num turno, outro trabalhando no outro, ninguém atrapalhando ninguém. Eu falei assim, poxa, já que eu estou colocando pessoas e aumenta um equipamentozinho só, então ele está fixo ali dentro, aquele meu equipamento, vou colocar 3 pessoas para trabalhar ali dentro. Independente se eu joguei no primeiro ou no segundo turno, essa minha pessoa, se ela for para o primeiro turno, ela vai atrapalhar o camarada do primeiro, porque ela vai tentar caçar alguma coisa para fazer, vai atrapalhar a eficiência de produção, porque ele vai ter que preocupar com a segurança do outro. Antes de fazer a manobra do equipamento, ele vai ter que olhar de lado alguma coisa. Então, por mais que aquele outro camarada ajude, sei lá, a limpar a praça, fazer qualquer coisa auxiliar, eu tenho uma perda de eficiência desse meu operador por adicionar um outro fator de produção ali dentro. E só uma coisa, antes que eu me esqueça, eu me embolei nas palavras e coloquei, não, o fator de produção era o funcionário. Não, o fator de produção constante era o equipamento. Então, fui aumentando o número de funcionários, um equipamento permaneceu constante. Então, curto prazo, porque eu estou tendo como fixar um fator de produção. Mas esse meu aumento, igual eu conversei, teve um limite. A partir do momento que eu coloquei 3, aumentou um pouquinho, porque esse camarada estava limpando a frente de lava, então, ou seja, o equipamento conseguia rodar direitinho ali dentro, sem preocupar com um chão muito esburacado para poder atrapalhar o funcionamento do equipamento, mas o operador já conseguiu trabalhar um pouquinho mais devagar, porque ele tinha que ficar de olho naquele segundo elemento. Então, ou seja, aumentou de M para esse ponto, mas foi pouco. Se eu colocar mais um camarada aqui, no segundo turno, por exemplo, eu vou ter uma perda de eficiência do meu processo como um todo, porque aquele meu segundo turno, que estava funcionando numa boa, passou a ter um congestionamento em termos de olhar de mais etapas, o outro camarada também teve que olhar o outro em questão de segurança, e a minha produção desce. O que eu estou querendo dizer? Se eu for aumentando o número de mão de obra ou de fatores de produção, eu tenho um limite em que minha produtividade aumenta. A partir de um certo limite, de um certo ponto, eu costumo ter fatores depreciadores, ou seja, diminuição da minha produção, em vez de aumentar. Como é que eu meço isso? Pela minha palavra favorita nessa aula, que é marginal. Então, a partir do momento que eu fui aumentando a minha mão de obra nesse gráfico aqui de baixo, eu fui vendo que eu tive um aumento da minha produtividade. Chegou num ponto, ela começou a diminuir, porque eu tive problemas logísticos em termos de funcionamento, em termos da produção ali dentro. Um começou a atrapalhar o outro, começou a literalmente embolar. É a mesma coisa que eu pegar a galeria e encher de gente, o equipamento não vai dar conta de funcionar. Então, isso mesmo funciona pela minha curva de produção do produto. Aqui. E só uma coisa, quando eu não conseguir fixar nada, igual eu falei assim, estou deixando constante uma retro, se eu não conseguir deixar nada como constante, já é planejamento de longo. Então, pessoal, eu queria só revisar o mesmo conceito de produto médio que a gente viu
aliás, de custo médio, que era tirado pela inclinação dessa curva aqui, lá atrás, eu continuo podendo tirar a mesma inclinação. Tirei essa inclinação entre esse ponto aqui, variação de ΔX sobre ΔY, eu tenho o meu custo médio. Consigo tirar da mesma forma aqui, igualzinho, então, ou seja, não importa se é curva de produto, não importa se é curva de custo, a inclinação vai estar relacionada com a média. Então eu tenho aqui um aumento em termos de média e de inclinação até esse ponto aqui, que coincide com esse ponto vermelho aqui embaixo do ponto médio. E a partir desse momento que eu fui passando para frente, que a inclinação voltou a diminuir, eu vou ter uma diminuição do meu produto médio. E só observa que o produto médio nunca vai passar para baixo de zero, ele sempre vai ser maior do que zero. Enquanto o produto marginal, sim, tem uma região que ele encontra que houve uma diminuição da produção a partir do momento que eu adicionei uma unidade produtiva a mais. Ok? Então, foi o nosso assunto de hoje. Marginalidade e elasticidade. Então, a gente viu a ideia de elasticidade, que foi, basicamente, como que comporta a quantidade a partir de uma variação de unidade de preço. E a gente aprendeu a entender como que vai variar a questão aqui do meu custo marginal, da minha produção marginal, a partir de quanto eu aumento ou quantidade de mão de obra, na questão da curva de produto, ou aumento a minha quantidade produzida quando eu estou atravessando com custo. E lembrando, ponto legal de produção é quando receita marginal e custo marginal se equivalem. A partir dali eu tenho prejuízo, ali para trás não tenho. Eu vou deixar mais materiais em anexos para vocês lerem, para complementar o conteúdo dessa aula. Vão ter os exercícios para fazer, façam os exercícios, leiam o material complementar para fixar um pouquinho o conteúdo. Até a próxima aula, a gente vai continuar com os conteúdos para dar um entendimento melhor sobre como funciona a economia mineral. Tudo isso que a gente está vendo aqui vai ser importante na hora da gente fazer leitura e análise de commodity. Tem commodity que é mais cara, tem commodity que tem a produção mais barata, e essas curvas de produção vão participar das análises. Ok? Então, bom descanso e bons estudos.